Olá, bem-vindos a mais um Entre Mulheres. Entre Mulheres é uma live que nós fazemos 2 ou 3 vezes por semana, desde junho de 2020, aproveitando este momento da pandemia, que as pessoas estão mais em casa. E hoje nós vamos conversar com a Márcia. Ela é professora de Educação Física e há muitos anos desenvolve um trabalho maravilhoso com as crianças da educação infantil. Pronto, acho que Pronto, assim legal. vou continuar. Isso, ficou bom, ficou bom. Especialmente, Márcio, do que a gente chama de movimento na educação, não é? Porque muitas pessoas que não estão dentro da área, né, da educação infantil, da educação como um todo, elas não conseguem ter esse olhar treinado, né, Márcia? É um olhar treinado para o desenvolvimento da criança, para as necessidades da criança, sobretudo para o potencial das crianças, porque é um potencial enorme e que, na maioria das vezes, quem olha de fora não consegue entender, não é? O Verdade. que a professora está desenvolvendo ali naquela aula, nas aulas que você propõe, né? Educação física está presente da BNCC, gente, desde a educação infantil ali, né? Ela tem outro nome, que é corpo, movimento, e trabalha com todo esse ser que a criança é, não é, Márcia? Fala um pouquinho da sua experiência, de qual é a sua formação, quanto tempo você trabalha em educação, conta pra gente um pouco de quem é a Márcia. Bom, bom, eu sou a Márcia, né? Na verdade, eu sou curitibana, né? Sou de Curitiba, mas estou morando já há 20 anos em Brasília, uma vida. E sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Também formei final de 84, já tem bastante tempo aí. 35 anos. 35 anos. Mas já fizemos 35 anos de formada, já passou um pouco. Bom, tanto faz, eu sei que é um tempão aí, né? Um Uma tempão. vida! Uma vida, uma vida. Eu trabalhei bastante, parei um período de trabalhar, assim, formalmente, né? Nas Sim, escolas, sim, enquanto meus filhos eram pequenos. sim, E depois eu retomei, né? Quando eu vim aqui para Brasília, eu retomei e tive muitas experiências assim, muito positivas. Na verdade, essa questão do valorizar o brincar, como você diz, às vezes as pessoas acham que você só está passando tempo, né? É uma coisa assim que realmente as pessoas não têm essa perspicácia, né? Não têm esse conhecimento, na verdade. E sim, às vezes, até tendo um pouco de conhecimento, às vezes a pessoa não entende totalmente. E eu mesma passei sim, por isso. Eu mesma passei por isso. Eu já sim. era formada em educação física, né? Nos meus primeiros anos, né, de formada. Eu já tinha meus filhos pequenos e eu tive uma experiência que me marcou muito, assim, para eu entender, eu mesmo sendo formada, a importância da brincadeira, né? Eu estava com minhas crianças pequenas na casa da bisavó dos meus filhos, né? A avó do meu marido. E, e eles estavam brincando. Eles gostavam de chegar lá porque ela guardava dentro de uma caixa, assim, embaixo da mesa de centro da sala Sim, de sim. televisão. Ela punha ali embaixo uma caixa de papelão cheio de aquele potinho de iogurte, aquele potinho, em vez de jogar fora, ela lavava e Sim, punha lá. O que hoje a gente chama de sucata, né? sim. E eles Sucata, sim. chegavam lá e entravam correndo, pegavam aquela caixa e começavam a pôr, fazer fila, fazer predinho. E eu ficava incomodada com aquilo, porque para mim eles estavam fazendo bagunça. Olha só, eu já era Ah, formada sim, em educação física. sim, E eu dizia assim: sim. guardem, vamos guardar, vocês estão fazendo bagunça na casa da Oma, vamos guardar. E a Casa da Oma, né? Oma, gente, a pessoa que é do sul, da Oma. Muito E ela legal, fazendo muito crochêzinho. legal. Muito legal, né? Maravilhoso. Imagine, ela nasceu em 1901, hoje já falecida, E né? um! 1901, e eu formada em educação Gente, física, e ela falou assim, teve alguém que passou aqui que falou que nasceu em 84. Imagine só, em 1901. Oma, que nasceu em 1901, disse o quê, Márcia? me deu uma lição que eu levo pro resto da vida. Ela
fazendo o crochêzinho dela bem calma, ela disse assim: deixa, esse é o trabalho deles. E eu falei: que trabalho o quê, homem? Isso aqui é bagunça. Elas estão falando: olha aqui, tá tudo espalhado, olha aqui. E ela, na calma lá, dizia. Passaram anos ali, eu vim para Brasília, fui fazer minha pós-graduação. E lá, estudando novamente, eu me Sim, deparei com autores que exatamente fazem isso, comparam o brincar da criança com o trabalho do adulto. E ali, na sim, mesma hora, me remeteu aquela lembrança que eu tinha dela dizendo com aquele sotaque alemão: esse é o trabalho deles. E aí sim, eu me joguei profundamente naquele tema, né? Falei: gente, eu tenho que sim. entender o que que eu passei uma faculdade e não tive essa percepção de ver que naquele É. momento era muito mais do que passatempo, né? Era muito mais, eles estavam aí, inclusive, eu montei um curso mais tarde, que eu dei esse curso na Faculdade Estadual de Goiás, era uma semana, Sim, essas semanas pedagógicas que tem, né? Então eu sim, fui lá uhum, e o tema desse curso foi justamente esse, o movimento na educação. Por que que eu uhum. abordei esse tema, né? Para valorizar essa questão do brincar e valorizar essa questão do jogo, porque na verdade ela é menosprezada. Assim, hoje em dia está mudando um pouco. Muitos professores de outras áreas já estão se utilizando desse recurso do brincar e do jogar, né? Uhum. Temos até, nós conhecemos um professor aqui em Brasília, muito famoso, o professor Cristiano de matemática, que ele, inclusive, É, tem Cristiano doutorado, Muniz me deu aula né? na faculdade, depois voltou no Maravilhoso, Mackenzie da maravilhoso. UNB. Então, eu preparei esse curso por alguns motivos, né? Porque era um curso só para pedagogas. Eu não ia dar um curso para profissionais de educação física, era só para Sim, pedagogos. E lá, aí eu tive a oportunidade de mostrar para eles o que pode ser feito na sala, né? Porque outra questão também, sim. no Brasil tem muitas Uhum. estados, Escolas cidades. menores, né? Escolas médias menores também. Escolas públicas Sim, de primeira a quarta que não tem professor de educação sim, física. Quem dá sim. aula é o pedagogo, é o A professor de sala pedagogo. de aula, né? Então, Sim, assim, procurando ajudá-los nessa questão, porque imagine, você tem uma formação, você entra, né, através de concurso e vai lá e de sim, numa repente você tem que função. dar aula. E eu até, inclusive, a minha tese de monografia foi uma pesquisa exatamente nisso. Como que Sim, estava a situação, né? Aqui, no caso que eu moro em Brasília agora, do GDF. Então, eu fiz uma pesquisa perguntando, né? Até era um título enorme, né? Era Educação Física nas escolas públicas do Distrito Federal, é, da, 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 do na governo. primeira fase, GDF. né? Uhum. Presente barra ausente. Por quê? Porque ela estava presente na legislação, Sim. mas ausente Isso. na prática, entendeu? Uhum. Tem Sim. escolas que tem, né? Aqui que são as escolas clássicas, que tem quadras, tudo mais. A maioria das escolas, ela não tem nem quadra, não tem espaço. E o interessante é que daí eu fui estudar as leis, tudo, e tinha algumas leis lá que diziam que a escola só poderia ser aberta se tivesse todos os recursos, inclusive quadras. Então, é uma coisa meio engraçada, Sim. né? Porque existe lei, mas, né? É. Mas Triste, é assim, triste. então, E a assim, gente mas sabe andando um interessante, pouquinho, né, Márcia? Andando um pouquinho, eu estou numa verdade. cidade muito boa, inclusive do seu Paraná, no interior do Paraná, uma cidade muito boa. Mas mesmo aqui, você andando, e quanto mais eu morei em Rio, morei em Brasília, morei em São Paulo, sou de Belo Horizonte, você vê o sucateamento do espaço das escolas públicas, especialmente as quadras. São raras escolas que você tem aquelas quadras que, vou falar o mínimo, Márcia, eu não estou falando da rede do gol. Eu estou falando da quadra não ter buraco, tá? Da quadra ser uma quadra reta, sem É, buraco. Eu não estou falando de rede de gol de trave, que às vezes tem, e é só o futebol, e é só o homem participando, né? O futebol dos meninos, e as meninas sentadas aham, estudando, e aí a gente entra aí numa outra área da política educacional brasileira. Mas verdade. voltando para a educação infantil, que é exatamente isso, que é aquilo que as pessoas acreditam que não tem educação física, né? Como é que uma criança tão pequena vai fazer educação física, né? Nossa, olha, então a partir dali, né, eu me
me direcionei para essa área, né? De trabalhar e entender o movimento, acabei dando cursos e as portas foram se abrindo, eu consegui trabalho. E mesmo tendo a formação, eu tenho muita experiência também das igrejas que eu participei, né? Isso me trouxe uma bagagem muito grande também, sabe? Sim, Porque você, sim, na prática, você aprende muita coisa, né? Então, assim, sim. formando, fui crescendo, fui aprendendo também, aprendi muito com os meus colegas, com as pessoas que trabalharam comigo, pude dar minha contribuição também, né? E, e aí, eu entrei, foi uma surpresa para mim, né? Porque quando eu fui fazer minha pós-graduação, eu tinha vindo para Brasília há pouco tempo, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, ninguém. Aí eu fui levar meus filhos para fazer uma oficina de esportes, né? E eu estava afastada, já fazia 10 anos que eu estava afastada da minha profissão, né? Sim. E quando você tem tanto tempo assim, depois você quer voltar, você Fica um pouco enfrenta uma insegura, série né? de coisas, né? É porque Sim. você está um pouco parada, isso tudo. Mas eu tive uma grande oportunidade aqui em Brasília, que foi quando eu fui levar meus filhos para fazer as oficinas infantis, que é na Universidade Federal, aqui na UNB. E lá eu conheci a professora Ana Maria Lapa, que era a coordenadora do curso de prática de ensino da educação física. E ela que fez esse projeto de levar a comunidade para dentro da faculdade e os professores Olha. fazer estágio dentro da faculdade. Em vez de ficar cada um num lugar e ela ter que supervisionar, Sim, ela dava. Então ali sim. tinha tudo que se imaginava. Tinha desde Que sapateado, maravilha, natação, basquete, tinha de tudo, que futebol. maravilha. E eu levava eles lá, ficava esperando, porque não compensava eu voltar para casa. E um dia, numa conversa com ela, dizendo da minha experiência e tal, ela me convidou para trabalhar com ela. Eu falei, eu, né? Imagine, na Peraí, UNB, eu olho pro lado, né? eu na UNB e tudo. Ela falou, não, eu conversando com você, anotei, olha só como ela era de pescar as coisas. Eu notei o teu Sim. perfil para trabalhar com crianças pequenas. E eu quero que você monte para mim uma brinquedoteca. Pensa que eu quase pirei, né? Então, eu acabei Sim, montando uma brinquedoteca sim. dentro da É daquelas universidade. alegrias, Márcia, que as pessoas, só quem ama muito educação sabe, né? A pessoa vira pra você e te dá um trabalhão, um monte de uma brinquedoteca. Ai, Na trabalhão. Você, verdade, ai, vou ter um trabalhão. que eu Sim, ganhava um pro labore, mas eu tinha que sim, entrar por alguma porta, né? Porque as oportunidades aparecem sim. no meio, né? Uhum. Então, eu fui, montei a brinquedoteca, trabalhei lá, trabalhei acho que uns 2 anos. Mas antes disso, ela um dia chegou, eu estava dando aula, ela chegou para mim e falou assim, Márcia, os professores da universidade estão me perguntando a teu respeito. Eu falei, o quê, né? Você já pensa coisa ruim, né? Eu falei, o É, quê? ai, meu Você está Deus, desculpa, né? ocupado? Aí ela falou assim, não, eles estão achando que você está fazendo um excelente trabalho, você precisa voltar para a sala de aula agora. Teu lugar é na sala de aula, na quadra de aula, né? Vamos dizer. Você precisa Sim, voltar agora. Eu falei assim, nossa, Ana, mas eu tô até um pouco desatualizada. Ela falou, não tem problema. Tá abrindo agora um curso de pós-graduação. Olha como Deus foi me abrindo as portas, né? Num lugar que eu sim. não conhecia ninguém. E aí lá eu fui fazer o meu curso de pós-graduação e de lá eu já saí tipo empregada, entendeu? Porque eu continuei. Então, quando eu Sim. falava que eu trabalhava nas oficinas da UNB, aquilo Então, também a já NB pronto. pronto, já abri as Chamar portas. E era, atenção. na verdade, um Uhum. trabalho assim, quase como. Foi uma porta ali. Então, eu trabalhei numa É. escola muito antiga aqui de Brasília, né? Uma escola muito, muito renomada, o Leonardo, eu trabalhei lá. Tive uma boa experiência lá. Depois eu fui para o Colégio Mackenzie, que era o sonho de todo Sim. o presbiteriano, né? Que é profissional da educação, trabalhar. E eu Caçando. já vim com essa intenção, né? Não consegui na primeira vez, não consegui na segunda. Eu falei, ai, Sim. Deus não me quer lá dentro. Aí depois a coisa aconteceu. E aí eu estou trabalhando lá já tem 12 anos, né? Já tem 12 Sim. anos. Repete. Mas assim, Márcia, eu vou cortar essa parte na hora. Gente, eu tossi. Márcia, repete. Eu tô com rinite. Peraí, Márcia, calma, calma. pois não, vai lá, recupera. Desculpa, gente, estou com rinite, tá? Aqui tá muito tempo que não chove. Márcia, fala Aí de novo a sua entrada no Mackenzie, quanto tempo não, que você trabalha não, lá, para aparecer eu no entrei vídeo que eu lá. corto, eu tô...
Eu entrei lá e depois de algumas vezes, né, que eu tinha tentado e não, eu achava que não era mais o meu lugar, porque não conseguia. Mas apareceu a oportunidade, eu entrei, já tem 12 anos que eu estou lá. Assim, 12 estou tendo anos de uma Mackenzie. experiência muito boa na área da educação infantil, né? Ah, sou apaixonada, pensa naquilo. Eu penso Essa, essa bastante, semana, eu adoro. nós com essa confinamento agora, né? E a gente só está É. dando aula Uhum. online, gravando videoaulas, e essa semana eu gravei uma aula que ontem eu acho que eu Conta um assisti pouco pra gente das suas aulas. ver como as crianças são super espertas. Eu entrei depois de um ano, né? Eu dei aula um ano, daí teve férias, no ano seguinte no infantil 3, eles ainda acabaram de fazer 3 aninhos. Eu entrei na sala e sentei do lado dele e falei, ai, a tia Márcia está com uma saudade desse, abri os braços, né? Desse tamanho. E Sim. ele sério olhou para mim e falou assim, e a minha saudades era do tamanho da Via Láctea. Falei, menino, Oh, onde é que meu você viu Deus. isso? Porque olha É, só tem. a coisa. Ele entendeu que a Via Láctea era muito maior do que os meus Muito braços maior. abertos. Olha só a Sim. capacidade, entendeu? Então, assim, eu Sim, adoro descobrir essas dimensão. dimensão. Ele teve essa Sim, ideia de dimensão do espaço. que. Ele queria dizer que Sim, era maior, né? É isso sim, aí. que A casa também de tem a seis ver com anos. isso, que a gente mora na escola. É todo mundo, toda professora tem uma experiência dessa. Né? Então você tá sem uniforme e a mãe fala assim: olha, eu sou professora. E a criança te olha assim: não, mãe, não é, ela não tá com a blusa do uniforme. Aí você tem que abaixar, olhar pro rosto da criança e falar assim: oi, tudo bem? E identifica seu rosto, assim. Porque daqui para cima, né, a roupa. Que é uma forma que a gente sempre tem que fazer com as crianças, abaixar para olhar elas assim, de igual para igual, né? Márcia, Bom, me conta mais um falando pouco da sobre o minha experiência. movimento na educação. Isso. Ah, tá. Bom, vamos voltar então lá para o início. Bom, o movimento na educação foi uma maneira, né, de eu trabalhar no caso, na época eu trabalhava com as pedagogas, né, de eu mostrar para elas o que era possível fazer dentro do espaço delas, dentro do conteúdo delas. E aí surgiu uma linha de trabalho que eu adoto até hoje, que eu gosto de consultar o planejamento das professoras, ver o que ela está dando na sala de aula e eu trago aquilo para a quadra. Então, se a professora, digamos lá, com 2 aninhos, está trabalhando cores, né? Cores. Eu vou trabalhar cores na minha quadra, né? Eu jogo um monte de bolinha na grama lá e daí eu pego a cor amarela, só amarela, né? E é tão bonitinho porque alguém joga Sim, a eles bola vermelha, adoram. vem outro lá e diz assim, esse não, Não, entrega é para só fora. amarela. Ele já está Eles são aprendendo ótimos. ele já está aprendendo a fazer a seleção, né? Sim, Matemática, né? categorização, isso. Então, assim, Categorizar. Ó, tem uma minha irmã aqui, ó. M. Leonor Eleonora é Nunes. minha irmã. Essa é minha irmã, professora de coração e alma, serva do Senhor, mulher virtuosa, profissional competente, irmã amorosa. Ah, que Ah, privilégio seu! Da irmã da Márcia, ela ela, é ela maravilhosa. que- A Márcia é maravilhosa. Gente, você trabalha com a Márcia, você vê a Márcia assim, ó, plena. Você nunca vê a Márcia nunca está fora dessa plenitude. Pois é, eu gosto do que eu faço Sim. e assim, não tem. Ontem eu gravei uma aula que eu acho que eu já vi ela umas 17 vezes. Isso, eu ia me contar, como que foi essa sua transição? O que que você Não, achou? O que que você... foi essa transição foi bem assim desafiante, né? Porque imagine, você dá aula toda prática, né? Na quadra, você pega material, você troca material, Sim. você tem o espaço, e de repente você tem que gravar um vídeo, né? Um vídeo para Sim, teu aluno. Gente, foi um desafio sim. muito grande. Que você não Agora a vê como gente ele está reagindo, né? Porque a educação infantil é muito isso, a gente percebe o ritmo ali da criança, né? Então eles entenderam mais rápido, mais devagar, né? é, e depois disso, ainda a gente teve que dar aula online, que é uma outra coisa. Primeiro você fez o vídeo e ele assiste em casa o vídeo. Então você não tem o contato. Agora a gente está dando aula online. Então a aula online é outro Assistindo demais. eles. Eu vou te contar uma coisa. Essas crianças me surpreendem a Então, cada dia, porque sim. elas se adaptaram tão rapidamente a esse novo sistema. Sim! Impressionada. Claro, Sim!
elas têm Márcia, o meu saudades. Isaac começou a quarentena com 5 anos de idade. Ele fez 6 durante a quarentena. Foi um desses aniversários aí na quarentena pelo Zoom com a família à distância, né? E ele sentou e já assistia a aula, fazia as anotações. Hoje Isaac sua aula, ele senta no computador, assiste a aula, faz anotações, faz o dever de casa, termina amanhã, já fiz o dever de casa, você tem que tirar foto disso, postar isso, postar aquilo. Uhum, 5, uhum. 6 anos de idade. É, é muita coisa. Mas eles pegam muito rápido, muito rápido. E eles internalizam que enquanto você está dando aula na, na tela, para eles estão na sala de aula. Eu já tive uma aluna Sim. que falou assim, 3 aninhos, eu lá dando aula, ela, tia, e punha a cara assim, tia, Chamando, oh meu Deus. que foi, Ai, o menina? coração. Nossa, fazer Oi. xixi. Ai, Eu falei, gente, ela tá na ai, casa meu dela. Deus. Ela tá na Né? casa, ela Mas pode você ir a hora que ela é, quiser. a Só que referência é você. ela, ela entendeu que aquilo era aula, era um momento de aula e que eu estava ali como Sim, professora e que ela tinha que pedir autorização. Gente, aquilo para mim foi o máximo. Eu falei, gente, ela foi. nasceu dentro da. Uma legitimação desse espaço, né? Então, Uma assim, legitimação desse espaço eles dando educativo, de né? 10 a 0. Eles estão dando de 10 a 0. Participam de tudo. A gente está fazendo atividades, trabalhos para coordenação motora fina. E eles fazem tudo. Claro, eles precisam da ajuda dos pais. Isso você não pode. Sim, O pai tem que estar ali. Você manda a relação do material antes, tudo. Mas é uma experiência assim que eu nunca na vida imaginei que eu ia ter, né? Fora todo sim. tive de quadra, tudo. É uma experiência Quando a assim, gente acha que viveu tudo, não é mesmo? verdade. Ó, vamos aproveitar essa nossa pausa que tem um filho aqui, não sei se é filho, Ah, genro, perguntando se. Opa, pronto, voltamos. O Sairo, meu Cyril, filho. seu Quem será que ele filho, perguntou? ele está perguntando se vai aplicar essas técnicas com os netos. Já tem netos? A hora que vier, meu filho. Então fala que é ele que tem que providenciar, Pois que é, é, né? eu E aí já o que fiz a minha acontece? parte. Exatamente, a sua parte como profissional e como mãe já está pronta. Agora pode trazer os netos. A Então, Jaqueline falou assim a que essa Jaqueline, alegria vem do Senhor intensa nessa querida. Flávia Coelho deu um oi. Keila SB deu um oi. Isa Mancuso, oi. Isa Mancuso de São Paulo. E a Cássia falou uma experiência que não vamos esquecer no canal. E também vai transformar a educação, né? Eu acho que não é, volta tudo igualzinho a ser como antes depois disso. muita Mas coisa a diga, gente Márcia, a trabalha. sua aula que você assistiu 15 vezes. Então, assim, eu fiz uma aula ontem, só que eu mandei um recadinho para os meus colegas que têm filhos pequenos e eles fizeram uma parte. Eu tinha que fazer sobre locomoção, e eu já tinha feito várias aulas de tudo quanto era jeito. E eu falei, como é que eu vou fazer outra vez locomoção, né? Habilidades de locomoção. Aí eu me deu aquelas coisas, aquelas ideias, né? Que eu acho que é Deus que Tá? vem te dar aquela luzinha, assim, com certeza. E aí eu falei, vou usar os meios de transporte, né? Aí eu Sim. liguei, né? Mandei mensagem para os pais, os meus colegas da educação física, que tem filho pequeno, e pedi Uhum. para cada um dos filhos imitar um meio de transporte diferente. De ir Uhum. quando eu trabalhei o movimento na educação, por conta daquela palavra que a avó do meu marido falou, eu comecei a observar como que a criança age, né, durante a brincadeira, né? Então, isso até eu usei depois no meu curso. Então, eu colocava uma foto de crianças brincando ali na areia, com um baldinho, e colocava uma foto de homens trabalhando na construção civil, né? E aí eu perguntava assim, o que que eles estão fazendo? Estão brincando? O que que eles estão fazendo? Estão trabalhando? Se assim, daí eu perguntava, existe alguma relação entre o que eles estão fazendo? E o pessoal ficava olhando e tal. Aí eu começava a perguntar, né? Esse pessoal aqui que está trabalhando, eles têm um objetivo? Tem. Aí as crianças estão brincando, elas têm objetivo? Tem. O pessoal que está trabalhando, eles estão envolvidos na tarefa? Estão. E as crianças?
Também estão. Ah, o pessoal que está trabalhando, eles estão produzindo alguma coisa? Estão. E as crianças que estão Hum. brincando? Também não Existe deixam. uma comunicação, né? Uma comunicação que também tem a ver com Isso. isso, né? Existe um desenvolvimento, né? E durante a tarefa lá do quem está trabalhando, ele está se desenvolvendo, está aprendendo coisas Uma novas. E a expectativa. mesma coisa para a criança. No brincar, ela está se desenvolvendo. Está tendo uma interação no grupo, aqui tá, e aqui também tá. Eles vão Sim, chegar num resultado? Vão, aqui também sim, vão. Então, se você for ver, é, tudo que você está desempenhando e desenvolvendo no trabalho, a criança está fazendo isso durante a brincadeira. E sim, sim, foi isso, em resumo, que sim, a avó deles, a bisavó deles, me ensinou naquela palavra, sim, me despertou a sim, curiosidade, eu fui estudar e fui procurar. Então, agora, depois, né, eu comecei a ver de uma outra forma. Eu sempre fui muito assim, muito envolvida com criança, meu trabalho é sempre com criança, sim. na igreja e tudo. Mas, assim, você começa a ver de uma outra forma, sabe? Essa questão do brincar, essa questão Sim. E é interessante isso porque tudo que ele traz de benefício para a criança, em todas as áreas, sim, né? Por exemplo, na área cognitiva, né? Todos os isso. benefícios na área física propriamente, né? Na área Isso, social, né? As interações, sim, na área sim, emocional. linguagem, isso, Isso. Então, autoestima. assim, Então, assim, pela parte motora, ele vai desenvolver todas as sensibilidades, a questão de noção corporal, conhecimento do corpo. Na área motora também toda a questão de deslocamento, manipulação, estabilização, tudo que vem que faz parte do conteúdo da educação física, a criança Sim. vai desenvolver. E até eu estava Márcia, assistindo e é muito interessante essa questão que você colocou de ser intencional, né? Porque isso. muitas pessoas, né, dentro e fora do ambiente escolar, e aí eu falo assim em relação dentro também, porque alguns profissionais de educação, às vezes, para um estudo que, como você disse, você voltou a estudar, né? E as pessoas às vezes têm um engano, me formei e acabou, não. E hoje mais do que nunca, você não Nossa, para de não, estudar. Um não, professor que não está não. estudando, nem então está em outro curso, fazendo alguma outra especialização, buscando se enriquecer, ele não consegue acompanhar, né? Hoje a educação. E as pessoas têm muito essa ideia ou do brincar pelo brincar, que é válido, mas do brincar, que precisa ser o foco do profissional de educação, o brincar intencional. Como você disse, as professoras estão trabalhando cor, então nós vamos trabalhar. Então, é uma brincadeira que ela é intencional e ela precisa ser preparada, né, Márcio? É. Espaço físico, material. Como que você vê isso? Como que você trabalha? Eu gosto muito dos materiais que você usa do preparo. Sempre que a gente chega na sua aula, você já fez um preparo ali naquela quadra, né? Tem um É. preparo. A gente chega adulto, gente. A gente chega e fica assim, o que será que vai ter hoje? A gente fica tão curioso quanto as crianças, né? O que ela fez esse círculo? O que ela colocou aquilo ali? Fala um pouco pra gente desse espaço e dessa intencionalidade, Márcia, que eu acho que falta muito na educação infantil, especialmente, essa intencionalidade. Veja bem, né? A própria PCN ela prevê que o brincar ele é um dos tripés que sustenta todo a estrutura da educação infantil, né? Então, assim, porque tem lá o cuidar, o brincar e o educar. Mas o brincar está lá, ele é das pilastras que sustentam toda a educação infantil. Então, você não pode deixar. E a minha disciplina, ela tem tudo para favorecer, né? E Sim, assim, a questão de espaço, a questão de material. Eu falo sempre o seguinte: com um pedaço de papel você faz uma aula que a criança nunca mais vai esquecer, sabe? Assim, claro, a criança precisa ter contato com materiais, com bola, com esses materiais específicos, precisa. Mas se você não tiver, eu já trabalhei em escola que não tinha nada de material, zero material. Você pode criar, você hoje em dia com sucata você faz mil coisas, inclusive nessas minhas aulas online não, as videoaulas, eu já fiz bola, resgatei, né, bola de meia,
Eu fiz um dia 3 brinquedos com uma camiseta velha. Com uma camiseta velha, eu fiz uma corda, fiz um elástico, sabe elástico de brincar de elástico? Fiz elástico e Sim! fiz uma outra trancinha com uma bola de meia na ponta para brincar de reloginho. Então, com uma camiseta velha. Então, assim, Hum. o material, claro, isso você tem que se dispor a fazer isso, porque é você que vai Sim, fazer. chama criatividade. Conversando com você, conversando com a Sandra, você pode ter estudo, você pode ter tudo, mas chega num ponto que chega na criatividade. Né? Eu Por acho que esse é o exemplo, grande salto aí uma, dos uma educadores, questão de espaço, né? dos Você bons tem educadores. uma quadra, né? Não muito grande, uma quadra de Sim, tamanho razoável, mas sim, assim, você pode fazer várias coisas, né? Uma das minhas aulas, assim, que é a minha marca registrada, que eu já digo, né? É quando eu vou trabalhar a questão de orientação espacial com as crianças, né? Como é que você trabalha isso com criança? O que que você vai fazer? Então, tem uma aula minha clássica que eu adoro, que é a aula do coelho, que eu chamo, né? Então, eu chamo de aula historiada, porque durante eu conto uma história e a criança vai fazendo, 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 e a aula termina, a história do a tamanho da aula. criança, Claro, você faz a chamada e tudo mais. sim, Mas, sim, por exemplo, a criança é convidada, né, tem um bambolê para cada uma, no caso, né, que é o espaço que ela vai ter, né? Então, ela já está delimitando o espaço sim, dela. Então, aí você trabalha dentro, fora, corre em volta, né? Tudo fazendo de conta sim, que é o coelhinho. Aí o coelhinho vai tomar banho, aí o coelhinho se enxuga, aí o coelhinho, sabe? Tudo movimento. Aí o coelhinho vai sim. passear. Então, o que que acontece? O coelhinho vai para um lado da quadra. Você tem que deixar a toca lá parada, né? Tem os que querem levar a toca Sim, junto. quer levar a toca, chutar a toca, brincar com Aí a toca. ele vai até um lado, quando chega lá na pontinha da quadra, você vê o que que tem lá na bosque. Aí ele já vem a imaginação. O lobo, eu falei, gente, o lobo corre para sua toca. Aí eles vão correndo para a toca, o que que vai acontecer? Eles têm que voltar para a toca Quem que deles. é a toca deles? Qual que é Só a que aí, claro, tem uns que deles? ficam perdidos, não sabem onde é que Outro estão, que né? pega do Aí, outro. mas só que antes desse processo, você faz toda aquela assim, dá cumprimento ao teu vizinho do lado de cá, cumprimento ao teu vizinho do lado, porque eles nem sabem ainda Isso, direito se é da localização, frente, quem que atrás, quem que tá é. lá, cumprimenta o vizinho e tudo. Gente, Aí isso ele é sabe. muito rico, gente. Aí Isso ele é vai muito para um rico, lado, muito volta. rico. Quando ele Porque quem que volta, é pedagogo, ó, quem não é pedagogo, Márcio, tá achando que você tá descrevendo uma brincadeira. Quem é pedagogo tá sabendo que você tá falando tudo que a BNCC põe em relação a corpo, gestos e movimentos, a linguagem, você vai falar, esse meu vizinho do lado de cá, não, você não é daí não, você é desse lado aqui, ó, aqui o nome, né, o que que é isso aqui, né, desse lado frente, do trás. Então, assim, ele descreveu uma cena imaginária, então você entra aí na imaginação. Então, assim, você que não é pedagogo, está nos assistindo no gravado agora ao vivo, a Márcia está trazendo uma riqueza de propostas e de detalhes que quem estuda educação está conseguindo fazer todos os links, gente. uhum. Então, assim, é o que eu falo de treinar o olhar. Assim, a maravilha, meu encanto com a Márcia como profissional é esse olhar dela treinado para adaptar todas essas propostas a crianças pequenas e bem pequenas, que já... A gente fica na quadra, né? Então, Eugênia, a questão de material e de espaço, sabe? Eu sempre falei, com uma folha de papel você faz uma aula. Aliás, eu adoro papel para dar aula, né? Porque o papel você faz qualquer coisa com ele, né? Então, nessa aula específica que eu te falei, onde eu estou trabalhando a orientação espacial, eu vou trabalhar muita coisa, eu estou trabalhando ali a convivência, o diálogo, a cooperação. E aí eles vão mudando de lado, eles vamos passear para cá, então você vai cantando, vamos passear. Eu já estou trabalhando o ritmo, vamos passear. Isso, o ritmo, sim. Aí vai para lá, Gente, chegou ritmo lá, é matemática, gente. Para que assim, matemática? Dois, e muito dois. Olha a mais. sequência. Muito mais, né? Então, assim, dessa forma, assim, e muito, muito lúdico e muita fantasia, muita fantasia. Eu tenho uma brincadeira que chama O Monstro da Ilha do Coqueiro Verde. Ah, Essa esse sim eu eu perdi, adoro. esse eu não vi. Como que é essa? Então, Conta assim, pra gente, eu quero. pique, Anotem aí, gente. pique-pega, gente, só que com fantasia, Sim, entendeu? Então, fantasia, sim, tem um monstro que, imaginação. na maioria das vezes, sou eu, né? Aí as crianças ficam de lado e eu tô dentro Sim. daquela parte circular da quadra. Crianças de um lado e quando eu falo para eles assim, eles estão no barco e o do outro lado é o navio. Quando eu grito navio, eles têm que correr pro navio.
E nessa hora que eles passam aqui, eu tenho que tentar pegar algum deles, só que eu não posso sair do círculo, né? E assim, Sim. gente, e eles tomam aquilo como verdade. Tem uns que querem me bater porque a Sim! Ai, eu sei. eu sou te averso. Calma, calma, Mas calma. assim, é muito envolvente, é muito divertido, Sim, sabe? E ali eles aprendem muita coisa. E daí tem aquele um que, claro, tem medo até na fantasia do monstro, da não sei o quê, do sim, alguns jacaré. Aí o sim. que que eu faço? Então Sim. venha, você vai ser o ajudante do monstro. Ele não sai fora da brincadeira. Isso, Isso é uma coisa que eu sim. sempre faço. Nenhuma criança Inclusão, todos. fica fora da aula. Não, eu não tenho aquela Isso. brincadeira errou, cai fora. Isso para mim as aulas não, Sim, porque eu acho sim, que gente. toda criança que está ali, ela tem que aproveitar a aula do começo ao fim. Essa é uma visão Sim. minha. Existe a E muito brincadeira lá, importante, muito importante. e tem uma fase que dá para brincar dessa brincadeira. Quando a criança está Sim. adaptando, quando a criança é pequena, ainda não É, tem ainda não. eu não tenho como pegar e tirar a Sim, criança daquela aula que ela tem todo o direito de assistir, de fazer, né? E de praticar. sim. Então, assim, é, eu acho assim que tem muita coisa para fazer. Agora tem que pesquisar. Tem que ir atrás, tem que pesquisar, pegar Isso, a informação, pesquisar. tem que Ó, modificar, fazer o que, né? Observar se aquilo vai funcionar, testar as brincadeiras antes. testar. Isso é muito Isso, importante, porque às Márcia. vezes você, olha lá na internet, que brincadeira legal, você vai lá fazer, primeiro que não é para a própria idade, segundo que a Uhum, brincadeira não vai funcionar, em alguma hora ela não vai dar certo. sim. Então, Uhum. você Às tem vezes que foi treinado, né? Uma coisa da internet que foi treinada, não foi natural, é bem diferente. A conhecimento gente prévio. sabe Por que o ao exemplo, vivo ali. vou dar um exemplo para você. Você sabe o que que é estafeta? No nosso meio da educação física, todo mundo sabe. Estafeta é aquela Eu brincadeira não, que minha você já gente. brincou. Você já brincou. É aquela brincadeira que Ah, você faz fila, o primeiro de cada fila. Quando essa está lá no bola. final, corre, vai lá, pega um material, volta. O segundo vai, pega, volta. Sabe aquele que até o Sim, último, vai indo para trás da fila. no caso, Eu o último. adoro isso. Então, essa aí é uma brincadeira Eu falando eu, tá, gente? é, Eu grande também não gosto precisa disso. ser sério. Ela já vai querer brincar. Não adianta você querer fazer uma brincadeira desse tipo com criança de 2, 3 anos, 4 Sim, anos. eles Porque vão distrair com primeiro, ela ainda está brinquedo. aprendendo a questão de espaço, ela ainda está aprendendo o que que é primeiro, o que que é... Você faz isso com uma criança de 3 anos, ela corre lá, pega a bola e volta pro lugar No dela. lugar dela. O lugar dela é ali. Por que que você tem que Na mandar melhor das hipóteses, quando ela não vai começar a brincar com a bola, chutar a bola, chamar o amigo que ela gosta, Por pegar a que que bola do ela, amigo, por porque o que que ela, amigo pegou a verde, ela queria então a daí o verde. que que eu fiz? Eu criei um processo para a criança aprender a fazer isso. Então o que que eu faço? Eu faço marcação no chão, eu ponho bambolê, eu faço um círculo e daí eu digo, ó, todo mundo virou coelhinho, ou virou canguru, sei lá o quê. Quando o primeiro saiu, todo mundo dá um pulo para frente. Tem que ir para a casinha, não pode deixar a casinha vazia. Qual casinha que vai sobrar? A de trás. Então, quando ele voltar, ele tem que entrar na casinha de trás. Então, são estratégias Sim. assim que se pega com a Sim, vida. e considerando o desenvolvimento, exatamente isso. Então, Ó, a você. gente tem participações. Hum. Ó, a Leia Rodrigues 15 falou: a sua aluna Natália envia um abraço e nunca esquece das suas aulas de natação. Ah, natação, verdade. Ela é fenômeno. Fer Carol disse assim, ó, Fer Carol, peraí que tá Minha vindo isso sobrinha, aqui, Fernanda gente. Carolina. Fer Carol falou assim: Márcia, os jogos e brincadeiras na educação física auxiliam na inclusão de crianças especiais? Olha só. Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Eu, inclusive, tenho 2 anos agora que eu fui chamada lá, né, pela direção para trabalhar para contribuir, né, na escola, com educação física. Você tem que ter um preparo, você tem que ter um auxílio, porque realmente, dependendo da criança, né, do problema que ela tem, fica Sim, bem difícil dela da participar, necessidade mas dela. não é Sim, impossível, não é impossível. não. A nossa escola fez uma coisa maravilhosa, então eu tenho aula com cada uma dessas crianças 2 vezes por semana para fazer estimulação motora. Olha, Então, que assim, maravilha. gente, a progressão deles, porque eu tinha que dar aula e no final do mês eu tinha que fazer um portfólio e mandar para a coordenação, com foto, com tudo. A aprendizagem deles é uma coisa incrível, é incrível. Eu tive uma aluna que ela tinha síndrome de Angelman.
Eu fui estudar, porque eu não sabia o que que era, né? sim, Ela tem aquele problema no cromossomo, igual o síndrome de Down. Mas o sim. dela era um pouquinho mais severo. Então, ela não falava, ela andava, mas bem desequilibrando, assim. Então, fiz um pré-estudo do que eu poderia fazer com ela e comecei a trabalhar. Ela não levantava, ela sentava e não levantava sozinha, ela não Hum. baixava para pegar nada, ela não segurava nada na mão, se dava uma coisa, ela abria a mão e ela abria a mão. E eu trabalhei com ela, deu um ano. E ela conseguia pegar coisas, ela conseguia juntar coisas do chão, ela conseguia sentar e Sim. levantar, ela conseguia É um trabalho incansável, descer né? É um incansável, trabalho incansável. incansável, que você Nos dias, repete, que você mantém a esperança, né, Márcia? nos Só dias que eu que o meu voltava, primeiro trabalho foi com educação especial. A Maitê, um beijo, a Simone está até aqui até hoje, há, sei lá, é, 16, 18 anos. A Maitê agora já é uma adulta. Mas exatamente isso que você falou, Márcia, de não desistir. não desisti. Agora, a Fernanda, a Carolina perguntou, né, como é que faz? Tem que ter muita boa vontade o professor, tem que ter muita consciência e tem que ter Sim, ajuda, né, dependendo da criança, né? Eles podem participar sim, dependendo do grau, né? Porque, por exemplo, como nós temos a nossa aluninha, que ela tem paralisia cerebral, né? Então, ela fica na cadeira de roda, eu boto ela no colchão, mas ela fazia aula, até cambalhota eu fiz ela dar, entendeu? É, sim, tudo que dava. Claro, o desgaste ali, você precisa ter alguém para te ajudar também, né? Então, assim, sim. que você pode trabalhar junto, pode, né? Agora tem que seguir os cuidados todos, né? E também tem que ter um trabalho paralelo, sabe? Porque, assim, você falar em Sim. inclusão, assim, por exemplo, a nossa escola, ela tem inclusão. O que que é inclusão? Bota uma criança lá especial no meio de 20 alunos e não dá uma atenção especial. E nisso a nossa escola acertou em cheio, porque essa Sim, criança ela tem o momento dela. Ela tem o momento dela sim. com a pedagoga, ela tem o momento dela com a professora de educação física. Então, isso Uhum. faz uma diferença muito grande. Isso é nota Sim, 10 para a escola. faz. Nota Sim. 10. Distanciamento, eu estou preparando toda semana, eu preparo uma aula para o infantil 2, uma para o 3, uma para o 4, uma para o 5 e mando para que ela envie para os pais. Então tem que ser uma aula toda descritiva, como é que faz, como é que. Imagine, né? Porque você vai dar para alguém que não é da área, né? Fazer. Como é que faz uma atividade de coordenação motora grossa e uma de motora fina? Eu mando sempre, né? Sim. Tenho mandado sempre. Então, assim, é um trabalho importantíssimo, porque hoje a inclusão, ela veio para ficar, você não tem como mais. E você tem diversas problemas diferentes, né? Não é só um, não é só síndrome de Sim, Down, não é diversas só necessidades autismo, diferentes, né? diversas Necessidade necessidades, diferente. muitas, muitas, muitas. Mas eu estou preocupada com o nosso tempo e eu queria que você falasse sobre o Mãos e Coração. Ah, Mãos e Coração é um projeto da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Da Secretaria Nacional da Infância, que a Igreja Presbiteriana tem, né? Tem uma secretaria para cada, vamos dizer, faixa etária, né? Sim. E ela é coordenada pelo pastor José Roberto, que hoje é capelão lá do Colégio Presbiteriano Mackenzie de Tamboré, Sim. já foi professor de ensino religioso aqui em Brasília. Ele É está uma em Tamboré? pessoa, ele está em Tamboré, é capelão em Eu não Tamboré agora. sabia. Foi para lá esse ano. Então, e ele tem desenvolvido um trabalho maravilhoso, porque aí ele reuniu uma equipe e cada um na sua área, eles vão na igreja e dão o curso daquela necessidade. E como é que chegou isso para mim? Como eu sou formada em educação física e tudo, eu comecei dando um curso de como organizar uma EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. E eu sempre guardava um pedaço da aula para falar sobre as brincadeiras, o que que você pode usar, né? Aí, depois, é, eu fui convidada para dar o curso só de brincadeiras. Então, o curso que eu dou é Aprendendo a Bíblia através de brincadeiras. Então, qual que é a minha ideia ali, né? Porque uma vez eu estava na minha igreja, nós íamos fazer um acampamento. E a missionária lá, que é minha grande amiga, Edaci, ela estava organizando um acampamento e o desafio era o que fazer, né? Aí
o tema do acampamento era sobre Jesus, iam falar sobre Jesus e tudo. Reportando como se fosse herói. Então ia ter o jantar dos heróis, ia ter isso e tudo. Aí eu falei, puxa vida, eu na minha escola eu sempre procuro saber o conteúdo que está sendo dado na sala para eu poder reforçar lá na quadra. Não, não que eu faça só isso, mas eu posso fazer Sim, esse link também, eu posso fazer. sim, porque ajuda a criança a fixar. Por que que eu não posso fazer isso também na igreja, né? Reforçar o ensino bíblico através de uma atividade lúdica, de Sim, uma brincadeira. E nisso nasceu essa ideia, né? Aí eu preparei o curso, porque daí eu comecei a fazer na igreja, nos acampamentos, a brincadeira de acordo com o tema. Por exemplo, nesse aqui que a gente falava de Jesus, que é o nosso herói, falava dos heróis, mas que Jesus, ele que é o herói, né? Então eu fiz um circuito onde cada estação você trabalhava uma questão diferente. Por exemplo, numa estação, quais as qualidades de um herói, né? Então a criança tinha que ir lá correndo pescar um monte de peixinho e no peixinho estava escrito qualidades e não qualidades, né? Então, forte, sim, fraco. E aí ele tinha que separar o que, que era qualidade, o que, que não era. Então, ali você já está trabalhando a motricidade, já está trabalhando a seleção, e depois isso. tinha a reflexão, né? Você tem uma dessas qualidades? Eu tenho uma dessas qualidades, né? O que que eu posso fazer para desenvolver essas qualidades? Então, você trabalhava a reflexão para a criança pensar, para trabalhar a questão espiritual e emocional da criança, né? Depois ela ia para outra estação, que era um outro tema, né? Os perigos que o herói enfrenta. O outro era as qualidades de um herói, era... Ai, gente, eram 6 estações, agora me deu um branco aqui. Mas, assim, cada estação você trabalhava uma característica diferente do herói, né? Então, Sim. ali naquele deu o start. E a partir dali, então, eu vejo é, de tentar ensinar a criança que ela aprende através do lúdico. A gente sabe disso, tá todo mundo Sim, sabe, né? sim. Que a Mas como colocar isso motivação. de forma prática, né, Márcia? As pessoas Como, têm muita dificuldade, agora elas que até pensam nessa hipótese, mas elas não sabem como transferir o tema para uma aplicação prática de uma brincadeira, né? verdade. E você não precisa fazer grande coisa, né? Por exemplo, uma dessas estações era Grandes gastos, né? Que geralmente as pessoas, mas eu não tenho todo o material, né? Que o pessoal fala foi muito tudo isso. sucata. Ó, eu fiz um lá que a criança tinha que escrever num papel, ela dava um papel, ela tinha que escrever o que um herói tem que combater. O que que um herói tem Sim, que combater? Aí um dizia, é o pecado. Sim, mas qual que é o pecado? Que pecado é esse? Aí eu dizia, mentira. Ah, então escreve aí, mentira. Sei lá, o roubo. E cada um escrevia o que queria, você ia ajudando. Aí eles colam aquilo numa garrafa, que já está tudo pré-estabelecida lá. Aí tem um sim, espaço determinado, e daí você já tem uma caixa cheia de bolinha, né, que você já providenciou, e daí a criança tem que jogar a bola para tentar derrubar aquela garrafa. Que brincadeira é essa? É o boliche. sim. E só que ele está derrubando aquilo lá que um herói tem que enfrentar. Então você está trabalhando com a criança de mostrando para ela que aquilo lá é uma coisa que eu também posso enfrentar e posso derrubar. Sim, Eu não preciso fazer aquilo. Eu não preciso mentir. Eu não preciso roubar. Eu tenho que combater sim. aquilo. Entendeu? Então, assim, são coisas que você acaba aprendendo, internalizando através de uma aula prática. Porque não adianta você chegar e dizer, não pode, não, não pode matar, não pode roubar, não pode... entendeu? Mas, assim, só a teoria, Sim. entendeu? Você tem, Como que. né? E contextualizar isso também para a criança, né? Principalmente Exato. para a criança pequena, né? A hora que a criança, Contextualizar o agir dela, que é diferente, né? As a hora que situações da ela, vida dela são a hora diferentes. que ela põe em prática, isso faz muita diferença. Vai ter significado para ela, que é o que a gente fala Isso, tanto, né, sobre o significado. Então, assim, sim. esse trabalho do Mãos e Coração tem feito isso, tem ido em vários lugares do Brasil, dando cursos, não só a minha oficina, tem oficina de música, tem oficina de como é que eu dou aula para crianças pequenas, para crianças maiores. Nossa, acho que são 16 oficinas. E fazendo a propaganda, tá? A CEPAL, que é interdenominacional, embora eu esteja presbiteriana hoje, eu tenha nascido batista e esteja presbiteriana hoje, né? Casei com um marido que está na presbiteriana.
Mas eu também estou lançando um curso como colocar a questão das metodologias ativas. Vou sábado, depois de amanhã, eu vou gravar os vídeos, Márcia. Como Ah, usar as metodologias ativas dentro da igreja, exatamente por isso. Porque olha. eu vi que a igreja sempre fica 10 anos atrás, né? Das novidades da educação. E aí as crianças estão em escolas que estão adiante, estão trabalhando a educação de outra forma e a igreja vê a passo de tartaruga, né? Então, Aham. percebi algumas coisas que a gente pode usar também muito dentro disso. Eu adorei, porque é legal que a nossa prática a gente vai chegando no mesmo lugar, né? É verdade. A gente tem que Ó, renovar, tem que aprender. Oi. isso, uma participação da sua irmã, né, Emiliano, certo? Falou assim, as Isso. aulas de educação física são fundamental para a criança. E ela disse também, como alfabetizadora, sou entusiasta da educação física, com atividades fundamentais para desenvolver habilidades e competências necessárias, para descortinar ou descortinar da decodificação, leitura e escrita. Márcia, o que fica de tudo isso, assim, da sua trajetória, de toda a sua vida como professora? Como Olha, você resumiria tudo isso para você? o que que eu resumo? Que Qual que é... eu sou uma pessoa abençoada, porque eu faço realmente o que eu gosto, né? Assim, Deus me dirigiu para essa área, né? E é uma coisa que eu faço com muito prazer, eu faço com muita alegria, me dedico, né? Meu marido que fala que eu estou sempre fazendo alguma coisa aqui para as crianças, né? E tanto na igreja como na escola, né? É o dom que Deus Sim, me deu. E eu sim, sou feliz e sou grata a Ele por poder me dar a sim, oportunidade que eu tenho, né? De influenciar essas crianças, né? Falar sim, para elas do amor de Deus. Isso é uma coisa muito importante, né? sim, Que nessa escola, né? No Mackenzie, eu posso fazer isso, né? Em outras escolas sim, não, a gente respeita. sim, Mas ensina valores, né? E os valores a gente, sim, né, da onde, né? Da sim. palavra